Fala pessoal, professor Rafa Alonso aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as principais diferenças entre um halter e um kettlebell. Bom, essa foi uma pergunta que eu escolhi das perguntas que me mandaram lá no Instagram. Essa é a pergunta do Marcelo, onde ele perguntou qual a principal diferença entre um halter e um kettlebell para o personal trainer. Então, pessoal, o ponto principal da gente na hora de escolher entre um halter e um kettlebell é saber, primeiro, a quantidade de ferramentas que você tem, que você pretende ter na hora de fazer os seus atendimentos lá como personal trainer. O Marcelo, eu sei que ele é um personal que ele vai até a casa da pessoa para ministrar a aula, então algumas diferenças elas vão ser cruciais na hora da gente escolher o material. Primeiro porque a gente vai carregar bastante peso, não sei se você vai de moto ou de carro, e quanto tempo você tem para tirar, para retirar esse material do seu carro e levar até o local de treino, e ministrar a aula e depois colocar o material de volta para ir até o próximo cliente. Então algumas coisas são importantes na hora da gente escolher o material para agilizar o nosso tempo e também para conseguir trazer bastante resultado para essa pessoa. Então o ponto principal em relação às diferenças de um halter e de um kettlebell, na minha opinião, o primeiro ponto está relacionado à distribuição do peso, ou seja, do centro de gravidade e como a gente vai manipular isso durante as aulas. Então, se a gente pensar aqui em um halter, a gente tem o centro de gravidade dele mais ou menos no centro do nosso punho aqui. Então, se eu olhar o halter aqui, o centro de gravidade ele vai estar mais ou menos no meio e mais ou menos em relação ao meu punho. Então, eu tenho a ação da gravidade para baixo aqui. Quando eu empunho o halter dessa maneira, a ação da gravidade está aqui para baixo. Já quando eu empunho um kettlebell, eu tenho a maior parte da massa dele aqui, ó, nessa região. Então, além do peso estar me puxando para lá, ele também me puxa para a diagonal, certo? Porque eu fico com o peso apoiado aqui um pouco à frente do meu ombro. Então, eu tenho essa diferença. E no que isso vai influenciar? Na ação do core. Então o core ele precisa de muito mais trabalho quando eu manipulo um kettlebell do que quando eu manipulo um halter. Então para algumas atividades onde parece que eu estou fazendo a mesma coisa, por exemplo, quando eu vou realizar um press, além da ação da gravidade me puxar contra o movimento para baixo, ela também está me trazendo para a diagonal e para fora. Aqui eu preciso de muito mais trabalho do meu lado contrário aqui do tronco para estabilizar o movimento para realizar esse exercício. Então quando a gente pensa, por exemplo, em um personal trainer, se a gente for realizar esse tipo de exercício, um kettlebell ele vai trazer mais benefício no caso do Marcelo, onde ele precisa se deslocar até a casa da pessoa, porque ele não vai conseguir levar tantos materiais. Então ele pode pensar no que? Eu vou utilizar mais musculaturas com o mesmo movimento. Agora, Rafa, não, mas eu quero isolar o movimento, eu quero trabalhar o deltoide, quero pensar no meu tríceps ali, aumentar a sobrecarga e trabalhar de forma isolada. Então, de repente, um halter seja mais interessante. Quer ver uma outra situação onde o halter vai ser mais interessante? Se a gente fizer, por exemplo, uma rosca direta. Então, quando eu vou fazer um movimento de flexão de cotovelos com o halter, como a massa do halter ela não vai ficar movimentando, então é mais interessante na hora de eu fazer uma flexão de cotovelo por conta disso. Já o kettlebell não. Quando eu for realizar o exercício com o kettlebell, ele vai se movimentar aqui na minha mão. Então esse movimento, ele em determinadas amplitudes ali da excursão do movimento de rosca direta, de flexão de cotovelo, ele vai facilitar o meu braço de alavanca e vai deixar então mais fácil, vou ter um menor trabalho muscular pensando no bíceps. Então se você quer trabalhar de forma isolada, um halter ele vai ser mais interessante. Agora se você pretende trabalhar mais musculaturas, o corpo de forma integrada, o kettlebell vai ser mais interessante. Um outro quesito onde o kettlebell ganha pontos em relação ao halter
está nas ações pendulares, nos movimentos pendulares, como swing, snatch, clean, que a gente pode utilizar com o kettlebell. Porque já tem observado na ciência que esse tipo de exercício ele melhora a performance, melhora o nosso condicionamento aeróbio, ele melhora a velocidade de contração e também de relaxamento muscular. A gente tem artigo para tudo isso. Então, os exercícios pendulares, eles são muito interessantes. E isso vai trazer o que? Maior trabalho das musculaturas em conjunto. Então, a gente tem um gasto energético muito maior. Para um personal trainer que sabe utilizar esse tipo de exercício, vai ser uma mão na roda, porque ele vai conseguir gastar muita energia em um curto espaço de tempo. Então ele vai conseguir ganhar tempo em seu dia a dia. É isso se ele posicionar os exercícios de forma correta dentro de uma sessão de treino. Bom, espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta. Só para a gente resumir aqui, então, bem rápido, o halter ele vai ser mais interessante para a gente fazer alguns trabalhos isolados de algumas musculaturas, e já o kettlebell ele vai ter uma maior ação do core e a gente consegue também trabalhar outras características, como o trabalho de potência muscular e também trazer um trabalho cardiorrespiratório com ênfase aeróbia numa sessão de treino, onde a gente coloca muitos exercícios pendulares. Lembrando que a gente consegue realizar o mesmo exercício de kettlebell de duas formas. A gente tem o estilo hardstyle e a gente tem o estilo esportivo, o estilo soft. Então, com um estilo a gente consegue desenvolver muito potência muscular e com outro estímulo a gente consegue um trabalho mais aeróbio, fazer um volume de repetições maiores. Então, para isso tem outros vídeos aqui no canal onde a gente troca ideias sobre isso. Dá uma garimpada aí que tem bastante material legal para você dar uma olhada. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Mandem perguntas por aqui, pelo Instagram, vira e mexe eu abro uma caixinha de perguntas por lá também. Se não tiver caixinha de perguntas, pode mandar lá no direct que eu também dou uma olhada sempre, beleza? Vai ser um prazer trocar ideia com vocês. Um abraço e até a próxima. Valeu!